Senhor Deus, nosso Pai amoroso, de misericórdia infinita, Jesus, amigo maior, nosso guia, nosso modelo, espiritualidade amiga que se encontra aqui conosco, reunida, para nos assistir. Agradecidos estamos, ó Pai, por mais um dia vivenciado, pelos momentos que tivemos de expressar os sentimentos elevados para conosco e para com o nosso irmão. Que esse aprendizado que o Evangelho nos proporciona nos ajude a nos ajustarmos como espíritos endividados, mas que busca a sua melhoria. Que o teu amor, que é imenso, recaia sobre todos os encarnados e desencarnados. Em especial, rogamos a tua luz, a tua proteção, os teus bálsamos, para aqueles irmãos que se encontram em aflições, em provas e expiações. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Então, muito bem. Hoje nós iremos falar, talvez tenhamos que dividir em 2 blocos, com respeito às notícias históricas, que faz parte da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. A Federação Espírita Brasileira, ela tem um material muito bom, e nós vamos estar utilizando tanto este material, deixa eu que eu voltar, que eu vou ter que compartilhar a tela, né? E eu sempre estou me esquecendo. Agora, não é? Muito bem. Bom, está aí compartilhado direitinho, né? Então, o tema é notícias históricas, né? O tema, esse 3.3, esse é um material excelente da Federação Espírita Brasileira, do curso Evangelho Primitivo, né? Que são 3 livros. É um curso muito, muito bom, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, é justamente isso aqui que está, notícias históricas, né? Então, nos diz aqui, olha, para o bem se compreenderem algumas passagens dos evangelhos, necessário se faz conhecer o valor de muitas palavras neles frequentemente empregadas e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia naquela época. Isto é, quando nós estudamos com respeito aos evangelhos, de uma maneira em geral, nós precisamos compreender que esses fatos ocorreram há bastante tempos atrás, né? 2000 anos, ou de Jesus. Mas a história que chega até Jesus, através dos hebreus, judeus e outros povos, remontam praticamente 2000 anos de histórias. E com isso vem a parte de culturas, expressões de povo, e isso nos traz para nós ensinos, podemos dizer assim, milenar. Só que, às vezes, nós queremos compreendermos e interpretarmos como se fosse uma coisa que estivesse ocorrendo agora, com as palavras de agora, com os costumes de agora, e dentro de uma cultura que nós vivemos agora. Portanto, esse tema aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, como ele lá traz bem resumido, nós iremos acompanhar aqui com o material da Federação Espírita Brasileira. É como dizer aqui, que mais desejas? Uma mensagem aqui de Jesus. Quer dizer, uma reflexão sobre Jesus. Se aguardas vida fácil e situações de evidência no mundo,
lembra-te de mim e pensa um pouco. Né? Uma reflexão. Vem aqui também o importante. É importante entender a história, texto e contexto dos costumes socioculturais judaicos, para assim entendermos o Evangelho. Hoje, muitas pessoas querem colocar, como falamos, às vezes uma coisa bem dentro do Ocidente e bem recente de nossa região, como sendo aquela verdade que Jesus apresentou. Então, nós precisamos vermos bem esta questão colocada nesse contexto das questões históricas. Né? É como se nós pegássemos o seguinte, agora, por exemplo, história recente nossa, sobre religiosidade e religião. Digamos que no sul do país aqui, naquela região mais que foram colonizadas aqui no Brasil mais pelos europeus, né? Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, tem uma influência muito grande de alemães, de italianos, e que trouxeram também a sua cultura. Né? Trouxeram também a sua cultura. Então, eles têm uma forma até de ver a própria religião em si, colocando como base o catolicismo. Quando subimos aqui para o Nordeste, com outra característica completamente diferente, povo sofrido, e, sobretudo, dentro de um contexto de um grande grupo que saíram fugindo do Grande Recife quando da Revolução, quando perseguiram, né, os holandeses, os judeus que moravam no Recife, e muitos vieram para o interior do Nordeste, lugar de ser, que já tinha aqueles nativos que estavam aqui. Então surgiu outra parte de se tratar a mesma religião. Então, aqui no Nordeste surgiu um padre Cícero, que jamais surgiria no Rio Grande do Sul ou no Paraná, mas era característico da forma religiosa daqui. Podemos, assim, dizer que o mesmo aconteceu naquele tempo, e, sobretudo, pelo tanto de anos que levaram as suas culturas, as suas formas religiosas de apresentar. Né? Aqui nós temos um mapa das 12 tribos de Israel, que vai nos auxiliar um pouco. Né? Isso aqui seria essas 12 tribos, 1.200 a 1.050 anos antes de Cristo. Então, antes de Cristo, essa área aqui, que hoje constitui a Palestina, que hoje está com um conflito muito grande, né? Aqui, onde hoje é o Egito, né? Eu estou aqui passando o mouse. Aqui é a região onde, aqui mais embaixo, onde tem os moabitas, aqui na época, hoje aqui estão aqueles hutis, estão tantos outros, né? Os árabes. Mas aqui era tudo área que tinha a influência das 12 tribos de Israel, né? O que foram os filhos de Isaac. Né? Nós temos aqui Manassés, Gade, Ruben, Judá, de onde veio o nome judeus, né? Foi daqui, justamente da tribo de Judá, que foi aquela que se transformou mais proeminente. Né? Ao nós aprofundarmos mais os estudos, nós vamos ver que tem uma diferença entre Abraão e Moisés, entre hebreus, judeus, israelitas, israelenses, né? Há uma grande diferença, que para eles é bem notado. Para nós não, é como se fosse todos o mesmo povo. Né? Então, aqui Azé, Naftali, Manassés, tudo isso aqui era... Né? E aqui, onde hoje Gaza, aqui eram os filisteus, né, que sempre habitou aquela parte. Né? Então, hoje, chamam, não, olha os palestinos, não. Esse povo sempre foram os filisteus, que sempre estiveram em guerra com os judeus. Dizendo assim, com o povo de Judá, né? Sempre estiveram em guerra. E eles eram chamados filisteus, o povo do mar, porque eles utilizavam muito aqui o Mar Negro, né? Para o Mar Mediterrâneo, perdão, para que eles pescavam no mar, então era conhecido também como o povo do mar. Então, isso aqui, hoje, que nós chamamos de palestinos, na realidade, nem existia esse nome naquela época, praticamente. Eram os filisteus, e aqui estavam os seus habitantes. Né? E avançando um pouquinho mais, aí vem a divisão das tribos, né, aqui direitinho.
a divisão das tribos de Israel, os reinos, depois quando passou essa fase de tribos, veio a parte dos reinos, divisão dos reinos, e isso não aconteceu assim de uma hora para outra. Isso aconteceu centenas e centenas de anos, né? Tem um gráfico aqui mais embaixo que vai nos, mais ou menos, nos apresentar essa questão. Por exemplo, aqui, a linha do tempo histórica com os principais personagens bíblicos. Então, veja, há 2000 anos antes de Cristo foram Abraão. 2000 anos antes de Cristo. Podemos aqui dizer que era um tempo que Abraão veio da civilização suméria, né, ou dos caldeus. Então, era um tempo ainda que não tinha se formado uma religião bem formal. Ele aqui começou a questão de adorar um Deus único, né? 2000 anos, né? 2000 anos antes de Jesus. Então, praticamente não tem essa influência tão grande como começou aqui com Moisés, aqui representada essa parte verdezinha. Vivendo no Egito como escravos sobre Faraó. Então, esse período aqui de aproximadamente 400 anos, isso há 1.500 anos antes de Cristo, né? Então foi que apareceu Moisés. E foi a partir de Moisés que começou a formação desse código religioso, né, que hoje tanto vivemos aqui no Ocidente, né, através da Bíblia. Foi nesse período que foi recebido os 10 mandamentos, foi se estabelecidas leis, foi se estabelecida uma nação. Só que, como eles passaram muito tempo vivendo no Egito, evidentemente, né, por 400 anos, evidentemente adquiriram costumes, hábitos, sincretismos também religiosos com os egípcios, né? Quando Moisés subiu o monte e demorou um pouco, quando ele desceu o Monte Sinai com as tábuas, o povo embaixo tinha construído um bezerro de ouro, porque tinha esse tipo de adoração no Egito, né? Mesmo eles vivendo em Gósen, né? Então Moisés saiu da terra do Egito, teve aquela saga todinha que nós conhecemos a história, né? 40 anos vagando no deserto até estabelecerem, né? E acontece que nessa parte amarela, dessa linha do tempo amarela, é que começa o autogoverno em Israel, mas sem um rei em Jerusalém. Era aquele autogoverno, Moisés passou para Josué, e assim foram outros, e eram aquelas pessoas mais velhas, não tinha aquela coisa bem organizada. E naquela época o povo tinha as guerras, e aquelas regiões, né, não podemos nem dizer assim como países, mas aquelas regiões, eles, quando iam para guerras, para conquistar a terra dos outros, os pertences dos outros, eles iam em nome de um Deus. Mas não só em nome de um Deus, mas também cada um começaram a criar os seus reis, que era para organizar os exércitos, né? É quando chegaram para Samuel e disseram, ó, o povo está pedindo que tenha um rei, porque os outros povos têm os reis para irem para as guerras. Nós não temos. Aí foi quando Samuel disse, vocês vão querer um rei? O rei vai cobrar imposto de vocês, vai fazer isso, preparar exército, mas o povo queria, né? Então nós tivemos primeiro Saul, que era um guerreiro, depois veio Davi. Então era um período de autogoverno. Nessa parte aqui, azulzinha, reinos independentes com reis governando a partir de Jerusalém. Então foi a partir agora de Davi, que foram estabelecidos Jerusalém como a capital, ele um grande guerreiro, e assim passou aqueles períodos, né? Nessa parte aqui vermelha, pequenininha, conquistados pelos babilônios, viveram no exílio da Babilônia. Foi durante o período que Israel passou por certo apogeu, tanto de riqueza com Salomão, depois vieram os outros, né? E foi ali dividido as tribos, nas formas de estados dentro de um mesmo reino, mas eles perderam para os babilônios, né, as guerras para os babilônios, e foram exilados para a Babilônia. Nessa parte aqui, de 500 anos antes de Cristo, Roxinha vem aqui, retornaram a Israel para viver como uma província dentro do Império Persa, né? Porque a partir daqui os babilônios caíram, quem assumiram o poder foram os medo-persas. Os medo-persas hoje são os iranianos, né? Que são as persas, aquela região.
da Pérsia até hoje. Né? Então, mas os Medo-Persas foram fortes. Todos esses aqui passaram como se fossem aqueles impérios mundiais, os grandes impérios, porque só se conhecia aquela região. Então, acontece que eles voltaram. Aí, a partir dessa parte aqui azulzinha, né, vivendo em Israel como uma província sob grande império pós-Alexandre, né, que depois dominou os gregos, até por fim, vem essa partezinha aqui com Cristo, que tem aqui vivendo em Israel como uma província dentro do Império Romano. Aí vocês imaginem uma coisa. Nós aqui no Brasil, após o descobrimento, que é quando começa a história, nós temos o quê? Nós temos 500 anos. Né? Temos 500 anos aproximadamente. 500 anos. Nesses 500 anos, vocês vejam tantas coisas que nós temos aprendidos com os outros, com as convivências de uns com os outros, desenvolvimento político, social do nosso país. Então, evidentemente, mudou muito, desde 1500, desde o descobrimento até agora. Começou primeiro só com os jesuítas, os índios tinham a sua forma de sentir Deus, ver a Deus, né? Nós chamamos índios, mas na realidade não eram índios, eram os habitantes naturais daqui. Chama índios porque eles estavam querendo descobrir a Índia, né? O caminho para as Índias. Quando chegaram no Brasil, acharam que era a Índia, então chamavam os índios. E até hoje nós chamamos também de índios, né? Mas não tem nada a ver com as Índias. Então vejam que muitas coisas mudaram, né? Aí depois desse período, precisaram trazer escravos, trazer pessoas de outro canto, aí veio os escravos com as suas crenças, né, e aí os cultos afros, que contribuíram muito, veio os europeus também com as suas formas de culto, né, mas não foi só europeus, católicos, vieram os europeus judeus, principalmente, foram a grande maioria, né, naquele período, antes, de cada 4 europeus que vinham para o Brasil, 3 eram judeus, que estavam fugindo da perseguição contra eles, né, da Inquisição, que tinha muito na Espanha, em Portugal, e podemos dizer assim, praticamente, que quem colonizou o Brasil foram os judeus. E dessa maneira, depois vieram os evangélicos, por último, agora vem os espíritas e outros. Então, vocês vejam quando misturou tanto essa questão religiosa e suas crenças. Agora, vocês imaginem, 2000 anos até Jesus. O quanto não se misturaram através das guerras, dos domínios, questões políticas, né? E isso envolve muito. Evidentemente, hoje é tudo muito acelerado. Hoje nós temos condições de termos conhecimento de tudo. Naquela época era mais lento, porque os povos praticamente não se deslocavam de uma área para outra. Mas acontece que tudo isso influencia. Então fica difícil hoje uma pessoa cravar e dizer eu tenho a verdade, essa é a verdade. Não, vamos fazer a interpretação de uma maneira que seja mais coerente. Eis a grande sabedoria dos espíritos que intuíram Kardec para trazer para nós o Evangelho segundo o Espiritismo, que, como vimos, né, nos estudos anteriores, vem tratar só do ensino moral, que é comum a todos. Porque todas essas coisinhas outras só vai se transformar em dogmas. Né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que ser dessa maneira, só pode orar num canto, orar no outro. Isso não contribui para aquele evangelho puro, em que Jesus resumiu somente em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Né? Este é o evangelho principal de Jesus. Né? Então, aqui, breves apontamentos sobre essas organizações religiosas. Né? Então, como eram essas organizações religiosas, e nós vamos aqui estarmos mais focados nos judeus. Né? Então, vemos aqui expressões como sinagoga. Sinagoga, né, que aqui no hebraico, Beit Kassenes, lugar de reunião. Beit Hamidrash, lugar de estudo. Então, tem as sinagogas, que servia tanto para a questão de reunião religiosas, como também para a questão de estudos. Toda vilazinha, toda cidade tinha sinagogas. Pedro, né, lá em Cafarnaum, tinha aqueles contatos diretos com Jesus. As sinagogas eram simples, né, nesses lugares pequenininhos. Não quer dizer que eram os templos bonitos. Né? Então, era espaço de reunião para dialogar sobre a religião judia. Surgiu no exílio, na Babilônia, em diversas partes, local para oração. Não faz oferenda nem sacrifício,
onde houver judeus, haverá sinagogas, né? E aqui pelo Nordeste, os que fugiram aqui do Recife, né, eles estabeleceram algumas sinagogas. É como nós hoje temos os centros espíritas. Hoje nós temos esses centros espíritas relativamente grandes, reúne muita gente. Mas no começo era numa casa, reuniam poucas pessoas, né? Era mais ou menos assim, só que eles davam esse nome de sinagogas. As reuniões eram aos sábados, sob a chefia dos anciãos, porque nós sabemos que os judeus sempre guardaram o dia de sábado, né? Como diz lá na lei, né? É, desde a sexta-feira, desde um pôr do sol ao outro pôr do sol, né, celebrareis o vosso sábado. Então, homens e mulheres sentam separados, mulheres véus, homens quipá. Os quipá é aquele, as mulheres o véu normal, né, que daí ficavam separados. Quando iam para as questões religiosas, né, eles sempre estavam ali separados. E os homens com o quipá. O quipá é aquela. Deixa eu ligar aqui para o computador não se desligar. O quipá era aquele chapeuzinho redondinho que coloca aqui na cabeça, você vê os judeus, por exemplo, quando entra na sinagoga, no caso, teria que colocar. É isso. Então, aqui no Nordeste, nesse interior do Nordeste, como eles não podiam usar o quipá, porque havia a perseguição, que fugiram da perseguição da Igreja Católica contra os judeus, né? Da Inquisição, então eles inventaram o chapeuzinho de couro, né? Chapeuzinho de couro que usa até hoje. E se você analisar direitinho, para o Nordeste, que é muito quente, dentro da Caatinga principalmente, o que é que protege um chapeuzinho daquele? Mas era porque eles colocavam o chapeuzinho bem pequenininho, para dizer que era um chapéu, na realidade era o quipá, né? Então e terminou ficando dentro da cultura, né? Aquele chapeuzinho de couro. Porque se fosse para proteger do sol do Nordeste, o mais natural seria aquele sombreiro, né, que tem lá no México, né, aqueles grandes. Então temos aqui o templo, né, a diferença entre a sinagoga e o templo. Então, Beit Hal Elohim, casa de Deus, né, Beit Hal Midrash, que é a casa santificada. Espaço considerado a casa do Senhor, local santo para adoração e encontro com Deus, faz oferenda de sacrifícios, né, era sacrificados animais, cerimônias e festas de tradição, um único em Jerusalém, centro do culto do povo de Israel. Então tinha aquelas festas santas que o povo daquela região de Israel iam todos lá para Jerusalém, né? E lá, como tinha o sacrifício de animais, eles levavam, às vezes, animais de pequeno porte, né? Levava bodes, carneiro, também lá podia-se sacrificar uma pomba. Então é o seguinte, eles viviam na base de essas tradições de dogmas de sacrifícios. Isso era só nos templos, nas sinagogas não faziam. Reuniões eram diárias, sob a chefia dos anciões, homens e mulheres santos, e traje livre. Né? Leitura do livro sagrado, como também era feito nas sinagogas, e também tinha lá era composto pelo grande sinédrio, né, que era uma corte suprema. Então aqui nós temos algumas fotos de alguns templos, né? Sinagoga era a coisa mais simples, né? Então aqui temos uma representação do que era o sinédrio, né? Aqui os templos, né? E aqui o sinédrio, que isso aqui era muito importante dentro da cultura judaica e nós vemos também isso na vida de Jesus, né? Que Jesus foi levado ao sinédrio. Então o sinédrio aqui, vamos ver aqui, olha, aqui né? O sinédrio 71 membros constituía a alta corte judaica, chamado Grande Sinédrio. De acordo com a Mishnah, o assento foi organizado em um semicírculo de 3 fileiras de profundidade e 2 escribas estavam presentes para registrar decisões de tribunal. Né? Então, aqui ficava o sumo sacerdote, né? Ficava o chefe, para ser tomada todas as decisões. Então, o sumo sacerdote, um. Aqui, os dois, né? Onde ficavam os participantes, os membros do Sinédrio, né? Geralmente eram pessoas nobres, pessoas que eram escolhidas, né? Evidentemente. Membros do Sinédrio, dois, o réu ficava aqui, né? Jesus foi levado como um réu para o Sinédrio.
e ficava 2 escribas, que era justamente para fazer o relato das coisas que estavam ali acontecendo. Então, tudo isso aqui era cultura, né? Tudo isso aqui era cultura que o passou na vida dos judeus naquela época de Jesus. Então, você veja que aqui nós temos outro gráfico aqui que vai ampliando mais essa questão aqui, né? Então, a partir daqui, Jerusalém destruída pelos romanos de 70 AD, judeus enviados ao mundo todo como exilados. Então, isso quer dizer o quê? Que os judeus espalharam por todo o mundo também parte dessa cultura e dos ensinos deles, né? Inclusive, nos influencia muito no Ocidente, que nós temos o quê? A cultura judaico-cristã. Então, quando o templo foi destruído em 70 depois de Cristo, então isso se espalhou pelo mundo inteiro. Evidentemente, quando vai se espalhando no mundo inteiro esses ensinos, à medida que o povo primitivo de cada local, quando eu digo primitivo, não é aquele primitivo no sentido de espírito tão primitivo, mas o povo ali nativo, né? Com contato com essas culturas, vão misturando com as suas, né? Aqui nós espírita temos uma linguagem bem comum, que nós dizemos o seguinte, né? Chamamos com pessoas que nem é espírita nem é católico, chamado espiritólogo, né? Mistura as duas formas de culto, né? Israel no tempo de Jesus, então Israel no tempo de Jesus, vejo que mudou pouca coisa há 2000 anos atrás, a Idumeia, a Judéia, aqui continuava os filisteus aqui na área de Gaza, nessa pedacinho da área de Gaza, né? Continuava aqui, tem aqui a Pérea, Decápolis foi aonde Jesus fez muito trabalho, né? Que é as 10 cidades que estavam ali mais junto, né? A Galileia foi aonde. Esse aqui hoje seria o quê? Esse aqui hoje seria o sul do Líbano, né? Ali onde está havendo muito conflito também, não só aqui em Gaza, mas está havendo ali o Mar da Galileia aqui, que na realidade é um grande lago, né? E a vida, o ministério de Jesus se concentrou muito aqui nessa parte aqui, olha, Cafarnaum, Magdala, né? E é aqui Tiberíades, porque o povo vivia muito aqui em volta do lago, chamava também o Mar da Galileia, porque aqui é onde eles tinham peixe para pescar, podiam plantar, tinham comida, evidentemente, tinha mais condições de sobreviver nas regiões mais secas, afastado das águas, aqui o Mar Vermelho, né, que também é conhecido porque sempre Israel esteve nesses lados, né? Nesse lado aqui, o Egito aqui embaixo, e assim por diante. Esse era Israel nos dias de Jesus. Então, vamos ver aqui os breves paradigmas socioculturais, que é o que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, assim, de uma maneira mais que muito resumida. Primeiro, os publicanos. Aqui na introdução, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, era como se fossem os funcionários do governo romano, que eles eram incumbidos da cobrança de impostos. A função deles era cobrar impostos. Eles eram. E era um cargo, naquela época, bem interessante, né? Porque além deles cobrar imposto, também eles ficavam com muita parte do que cobravam. Se hoje há corrupção e desvio nessa parte, imagine naquela época, né? Então, os romanos, quando eles dominavam as cidades ou uma região, eles não queriam saber da questão religiosa dele lá. Eles queriam saber de dominar e dali tirar os recursos através de impostos, né? Então, os publicanos eram estes funcionários. Não só os publicanos, também os portageiros, que cobravam impostos. Só que os publicanos, digamos, eram aqueles que tinham o cargo mais elevado e cobravam os impostos mais altos, né? E aqueles impostos cotidianos, aquelas coisas de entrada e saída da cidade, eram também publicanos, mas eram muito também chamados de portageiros. Então, nós vemos esta definição no Evangelho do Espiritismo, publicanos e portageiros, mas, na realidade, na Bíblia, a gente só vê mais a tradução chamando de publicanos. Isso não era só lá em Israel. Em todas as outras regiões, como da Grécia, parte da Grécia e outros, onde o Império Romano dominava, esses funcionários que cobravam impostos eram chamados de publicanos. E outros também, que trabalhavam em outras áreas para
o Império Romano, também eram chamados de publicanos. Evidentemente, eles eram odiados pelo povo porque ninguém gostava de pagar impostos, né? Como até hoje, agora mesmo, né, tem essa reação aqui no Brasil atualmente, porque, na realidade, ninguém gosta de pagar impostos, né? Então, os portageiros, né, aqui, os quartos, que era a mesma coisa, eles eram arrecadadores de baixa categoria, né? Então, incumbido principalmente da cobrança dos direitos de entrada nas cidades, né? Correspondia mais ou menos a dos empregados de alfândega, né? Então, ali é o seguinte, se uma pessoa vinha entrar numa cidade, teria que pagar, né, o pedágio para poder entrar na cidade. Então, pedágio não é coisa de hoje em dia. Eis o motivo que as cidades eram todas muradas também, além de protegerem dos ataques dos inimigos, né, era uma forma de proteger, mas também era uma forma de controlar na cidade quem entrava e quem saía. Chegou de fora para fazer algum comércio, fazer alguma coisa, né? Então, pequena taxas linha, né, de entrada, então ali era necessário ser feito, né? Os fariseus. Aí os fariseus, estes aqui já eram assim, todos esses grupos tiveram origem muito antes de Jesus, né? Entre essas seitas, né, a mais influente era a dos fariseus, que teve por chefe Léo, doutor judeu nascido na Babilônia. Lembra lá aquele lugar que era na Babilônia? Praticamente 500 anos antes de Jesus, né? Fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que só devia depositar fé nas Escrituras. Sua origem remonta a 180 ou 200 anos antes de Jesus, né? Se formou. Só que os fariseus, eles começaram com aquele propósito de transmitir a tradição judaica através dos ensinos, era a escola, mas depois começaram a ficar muitos, podemos assim dizer, muitos fanáticos, né? Mas, na realidade, eles só tinham mesmo práticas exteriores. Lá no íntimo, né? Eles não eram aquelas pessoas realmente, digamos assim, evoluídas. E até hoje, muitos agem dessa maneira, né? Que colocam a sua vida como sendo perfeita, mas na realidade não agem como tal. Então, era assim, esses princípios dos fariseus, muito orgulhosos, né? Isso, porque eles achavam que tinham todo o conhecimento e também foram adquirindo com o tempo muito poder, principalmente na época de Jesus. Eles eram, digamos assim, não só um partido religioso, mas também político, que eles tinham muito poder em Jerusalém. Podemos hoje, assim, dizermos que, fazendo uma comparação assim, mais ou menos, né? Nós temos hoje, politicamente, no Brasil, uma bancada que é muito forte. Aí não pode pensar, não, então ser religiosa é a bancada dos evangélicos. Nem tanto. É o chamado centrão. Então, é aquele que controla muito poder nas mãos, né? Então, tanto um governo de ideologia de uma maneira como ideologia de outra, né? Digamos, por exemplo, vou dizer assim, mais claro para a gente entender, que eu não tenho ideologia nenhuma, mas tanto ideologia bolsonarista como um de Lula, para compreendermos, mas nenhum nem outro tem mais força do que tem o Centrão. O Centrão, se quiser, tira governo, tira governo. Então, eles controlam tudo. Na realidade, quem manda é o Centrão. Então, era assim, comparando o que seria, naquela época, os fariseus, né? Naquela época de Jesus. Então, veja como as coisas vão se misturando, né? Vão se misturando. Aí vem a classe aqui dos escribas, que também era outra classe pequena, mas tanto poderosa, porque eles detinham a cultura, né? Porque quase ninguém sabia escrever naquela época, quase ninguém. Todos os judeus liam, né? Porque tinham religiosamente, para ser iniciado, tinha que ler as escrituras, mas escrever. E os escribas era como se fossem esses doutores hoje, né? Então, o nome dado a princípio aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus, né? Que tinham que fazer todas as anotações. Mais tarde foi aplicado especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés, porque eles eram quem assim conhecia. Então, era uma classe, podemos assim também dizer, poderosa. Então, vejam, desde aquela época, quem se organizava melhor e quem tinha melhor cultura era quem tinha melhor posição social e melhor posição
digamos assim, materiais e tudo, e de poder. Hoje também é a mesma coisa. Hoje também, quem se organiza melhor e quem tem mais conhecimento, quem tem e desenvolve mais, é quem vai galgar as melhores cargos, as melhores funções. Então sempre foi dessa maneira. E cada um desses vai influenciando em suas histórias. Vem os saduceus. Os saduceus, veja, tudo isso aqui é do Evangelho com o Espiritismo, né? A parte lá da introdução. Né? Seita judia que se formou por volta do ano 248 a.C. de Jesus Cristo e cujo nome lhe veio de Sadoc, seu fundador. Não criam na imortalidade da alma, nem na ressurreição, nem nos anjos bons e maus. Entretanto, cria em Deus. Então era aquele povo que dizia o seguinte, só crê em Deus. E hoje nós encontramos pessoas com essas ideias ainda. Dizer, não creio em nada não, só creio em Deus, só temo em Deus. Sem saber nem quem é Deus. Isso era mais ou menos esses saduceus. Né? Então, eles abusavam muito da satisfação dos sentidos físicos por objetivo essencial da vida. Por quê? Se eles não acreditavam em ressurreição, eles não acreditavam na imortalidade da alma. Então, era, podemos dizer, aquele que só vive agora um momento. Né? O que é importante é viver agora, que depois acaba tudo. Então, eles realmente eram tantos libertinos, né? Eram, como se vê, os materialistas de hoje. Né? Só que hoje os materialistas também é aqueles que é muito ligado à questão de pertencer coisas que não são espirituais. Né? E assim fica um tanto difícil. Mas era um grupo muito forte em Jerusalém, né, em Israel naquela época, porque mesmo dominado pelos romanos, mas eles eram aquela classe mais rica, aquela classe mais forte. Né? Então, eles formaram aqui um partido político, né, que era oposto constantemente aos fariseus. Enquanto os fariseus eram muito legalistas, né, tem aquela questão de serem puros, de ter todas aquelas regras, né, de santidade, né, exterior, né, como quando entraram na sinagoga para orar, né, quando entrou um fariseu, um publicano, e o fariseu começou a fazer aquela oração, Senhor, graça te dou, porque não sou como os outros demais homens, né? Dou o dízimo tudo contigo, guardo as leis, faz tudo, né? Não sou como esse publicano. Vocês lembram dessa oração, né? Que ele foi feito. Então, era mais ou menos isto, né? Então, os fariseus, um extremo, os saduceus, outros, né? Eles eram antagonistas. Né? Os essênios, também seita judia, fundada há cerca de 150 anos antes de Jesus Cristo, né? Era como eles viviam como se fossem uma espécie de mosteiros, como tinham os monges, né? Então eles se afastavam para viver isolados, né? Ele distinguia-se pelos costumes brandos, por austeras virtudes, ensinava o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição. Viviam em celibato, condenavam a escravidão e a guerra, punham em comunhão os seus bens e se entregavam à agricultura. Então, praticamente, aquilo que deu origem àqueles mosteiros da Idade Média, mas já não eram mais essênios, já era aquelas pessoas que se dedicavam às questões católicas. Então, veja como muitas coisas se tornam parecidas. Né? Então, os princípios da moral que professavam induziram muitas pessoas a supor que Jesus foi um essênio, né? Mas nada indica em nenhuma parte que Jesus foi um essênio. Eu, particularmente, acho que ele nunca foi, né? Mas João Batista, sim. Outros não. Muito bem. Então, avançando, porque a hora aqui também avança, nós precisamos parar um pouco, né? Os terapeutas. Né? Os terapeutas nós podemos hoje considerar com o quê? Vamos ver, né? Então, eles não surgiram naquela região, aliás, da Judéia, né? Eles surgiram do Egito, mas já do Egito de Alexandria, o Egito na época de Jesus, podemos dizer assim, né? Do grego terapeutai, né? Formado de terapia, servir, cuidar, isto é, servidores de Deus ou curadores. Eram sectários judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito. Né? Pode pensar, também era muito longe. Não, ali, cruzar a fronteira, já estava em Alexandria, né? Ali pertinho. Eles tinham muita relação com os essênios,
da questão de princípios, adotava, aplicando-se como esses últimos, a prática de todas as virtudes. Eram de extrema frugalidade na alimentação. Podemos dizer o seguinte, eles tinham o quê? Era uma alimentação mais natural, frutas, essas coisas, né? Eles também eram celibatários, né? Votados à contemplação e vivendo a vida solitária. Então, muitas pessoas, às vezes, quando adoecia, né, eles procuravam essas comunidades para fazer tratamentos, né? Na realidade, era tudo natural. Podemos hoje dizer mais ou menos como são os naturistas, assim, os veganos e outros, às vezes, que começam a buscar algumas coisas, né, sabe, mais na vida natural, né? Então, constituiu uma verdadeira ordem religiosa. Filon, filósofo judeu platônico de Alexandria, foi o primeiro a falar dos terapeutas, considerando-os uma seita do judaísmo. Eles surgiram lá, mas, evidentemente, com a influência grande dos essênios, né? Então, vejam, todas essas culturas, esse bolo de culturas e de tempo, então isso trouxe, digamos assim, um sincretismo muito forte, muito religioso para aquele tempo. E Jesus teve que lidar com todos, né? E cada um queria que Jesus viesse para o seu lado. Tanto fariseus como saduceus, zelotes, aqui nós vamos falar agora aqui um pouquinho, né? Os essênios. Vinha aqui um grupo completamente político, que era os herodianos, pela influência de Herodes. E Jesus terminou não agradando a nenhum deles. E cada um queria Jesus do seu lado, porque era como se Jesus fosse aquela pessoa que fosse agregar força e poder para eles, né? Mas Jesus dizia: meu reino não é deste mundo, né? Jesus nunca se colocou à disposição de nenhum destes grupos, né? A tradição constituía parte importante da teologia dos judeus. Consistia numa compilação de interpretações sucessivamente dadas ao sentido das escrituras. E isso tinha o quê? Discussões intermináveis. Então, nasceram daí diversas e diferentes seitas. É diferente de nós hoje? Nós hoje, de maneira nenhuma. Por que não é diferente de nós hoje? Porque você veja, nós temos ver a Bíblia aqui para o Ocidente, que nós somos praticamente todos colonizados dentro da cultura do cristianismo, primeiro pelo catolicismo e depois pela força também dos protestantes que saíram do catolicismo, né? E se nós temos mais de 3.000 igrejas diferentes tendo a mesma Bíblia, então você veja como cada um vai colocando o seu ponto de vista, e cada um diz que tem a verdade. Então aqui veja um breve relato deles. Fariseus, seita mais influente, como nós falamos, eles tinham mais poder, era aqueles que eram partido político, era seita, era tudo, que eles tinham comando, era quem comandava, né? Os saduceus, partido político de oposição aos fariseus. E os essênios, associação moral religiosa, eles não se metiam nem com um, nem com o outro, não queriam saber de nada, também era um grupo pequeno, viviam isolados, né? Cumpridores das práticas exteriores, os fariseus, né? Não é cumprir as práticas exteriores, é mostrar o seu exterior. O interior, reforma íntima para eles, nem se falava. Os saduceus não admitiam a tradição, né, tradição judaica, que vem desde Moisés, boas obras e a lei acima das práticas exteriores, né? Então, os saduceus, não é só ajudar o próximo, é só ajudar o próximo. Tem pessoas que às vezes querem nos confundir com os saduceus, porque os espíritas, né, sempre procuram fazer muitas obras, mas não tem nada a ver. E os essênios, né, não tomavam parte nas querelas dos fariseus e dos saduceus. Só que tem um detalhe, né? Era o inimigo, fariseus e saduceus, mas para acusar Jesus e para promover a morte de Jesus, os dois se uniram, né? Mas se uniram só nesses pontos. Por quê? Porque Jesus tanto criticou os saduceus como os fariseus, né? Mostrava que eles, na realidade, eram tudo sepulcros caiados. Então, eles se uniram os dois para derrubar Jesus, né? Os fariseus ocultavam costumes dissolutos, não tinham como objetivo fé sincera, como temos hoje, né? Os chamados falsos cristãos, né? Os saduceus, satisfação dos sentidos físicos, para eles era só isso, né? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então vamos viver a vida, né? Era aquela questãozinha, eu bebo sim,
estou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo. É aquela filosofia da música e assim por diante. Os essênios buscavam mais os princípios morais. Os fariseus acreditavam ou fingiam acreditar em quê? Na providência de Deus, na imortalidade da alma, penas eternas e ressurreição. É aquela questão, olha, se você não tiver salvo, quando morrer, você pode ficar eternamente no inferno. E eles também eram caracterizados pelo orgulho e pela hipocrisia. Né? Então, João Batista, Jesus dizia hipócritas, né? Quando chamava os fariseus, que eram aqueles que apresentavam uma santidade que não tinham. Já que os saduceus, né, não acreditavam na imortalidade da alma, nem na ressurreição, e nem em anjos, bons e maus. Né? Aqui, anjos bons e maus, nós vamos dizer espíritos, né, que os outros acreditavam em espírito. Mas para eles, só quem aparecia era anjos. Né? Materialistas, deístas e sensualistas. E os essênios, né, ensinavam amor a Deus, ao próximo, mortalidade da alma. Né? Outro grupo aqui muito importante na época de Jesus, inclusive teve uma influência muito forte, foram os zelotes e os herodianos. Esses aqui eram grupos que eram rivais, zelotes e herodianos, por que motivo? O nome zelote vem de zelo, que significa devoção fervorosa. Levaram sua devoção à palavra de Deus ao extremo. Né? Aqueles bem bem fervorosos. Acreditavam na luta armada contra os romanos para a defesa da terra de Israel. Esperavam um Messias guerreiro. Né? Teve um apóstolo de Jesus, não sei se nesse momento vocês vão saber quem é, mas eu vou daqui a pouco falar, que era um zelote, né? Era um zelote. E veja aqui a chave. Acreditavam na luta armada e esperavam um Messias guerreiro, né? A luta armada. Qual foi o discípulo de Jesus que, quando ele foi para Jerusalém, levou uma espada? Pedro, né? Pedro, porque ele queria na luta armada, era expulsar os romanos com guerra, né? Vamos ver. E os herodianos formavam mais um partido político e religioso. Era um partidário da dinastia de Herodes o Grande, buscava aliança política com os romanos. Era aquele, né? Herodes, judeu, mas estava aquela força política que era o seguinte, né? Estava aliado com quem estava mandando. Então, comum acontece muitos hoje, né? Hoje, quando um governo está no poder, aparecem aqueles aliados, né? Quando o poder cai, aquele aliado já corre para o outro que está no poder. Os herodianos eram dessa maneira. Estavam com quem estava mandando. Então, se Roma era quem estava mandando, eles estavam completamente aliados aos romanos. Agora, veja que coisa. Aliar-se aos saduceus contra Jesus. Então, contra Jesus se aliaram os herodianos, os saduceus e os fariseus. 3 grupos muito poderosos, né? Então, Jesus realmente foi muito perseguido por eles. Apóstolo Zelote, olha aqui ele. Aqui a obra, Simão, né? São Simão, que é chamado São Simão. Simão Pedro. Simão, o Zelote. Era chamado assim porque pertencia à seita dos zelotes, zelosos, ou zeladores, seita ultranacionalista e não religiosa, a qual lutava para a libertação de Israel do jugo romano. Vivia da profissão de pescador. O apóstolo era galileu, parece nascido em Caná, ali no mar da Galileia, né? Daí ser chamado também de Simão, o cananeu, onde Jesus, nas bordas, transformou a água em vinho. O historiador grego Nicéforo diz que ele percorreu o Egito, a Cirenaica, né, as terras lá de Cirene, onde tem aquele sireneu, né, que carregou a cruz de Jesus, e a África, que anunciou a boa nova na Mauritânia e em toda a Líbia. Né? Depois, nas Ilhas Britânicas, fez muitos milagres. Foi ali todo ao redor ali do mar Mediterrâneo. Né? Então, veja, como era a mistura político-religiosa de todo aquele período. E Pedro, vocês lembram naquele momento, quando Jesus estava no Getsemane, né? Então vieram prender Jesus, e quando chegou aquele grupo de soldados para prender Jesus, Pedro puxou a espada, meteu na cabeça de um, né? Ele desviou a cabeça, arrancou a orelha dele, né? Aí Jesus disse: Pedro, guarda a espada, Pedro. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. E dali eles correram todos, né? Viram que Jesus não ia lutar,
Então, Jesus foi preso, foi levado, foi quando os apóstolos se dispersaram, né, naquele momento. Então, muitos chegaram a Jesus também com esses propósitos, né? Pedro chegou com esse propósito de uma luta armada, mas ele era sincero na questão do que ele estava e era zeloso. Por esse motivo, ele tornou-se também um grande apóstolo, né? Isso nos quer dizer o seguinte, que nenhum de nós somos perfeitos, mas uma coisa é certa, nós temos muitas coisas para aprendermos uns com os outros e não criticarmos uns aos outros, porque cada um de nós temos as nossas formações culturais, temos as nossas sombras do passado, em reencarnações passadas. E cada um de nós vivemos uma situação que ela não acontece por acaso, né? Elas têm um motivo. Então, ao respeitarmos a forma de cada um de ser, de acreditar e de viver, porque cada família tem sua história, cada um tem a sua formação psicológica, formação religiosa e formação de cultura, de acordo com cada grupo, né? Então, aqui eles vem aqui a parte da roda de conversa, então vamos encerrar aqui para a gente conversar um pouquinho, né? Porque, no caso, terminou, né? Então, a pauta para o próximo estudo vai ser ainda na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Sócrates e Platão, né? Qual o impacto do conhecimento da sua espiritualidade. Então, muito bem, vamos aqui pararmos o. A exposição. Deixa eu ver aqui, parar a apresentação, né? Para então nós concluirmos que hoje eu terminei falando demais para não fazer isso em duas partes, né? Porque é muita história, né? Eu procurei o máximo reduzir da maneira mais. Porque 4.000 anos de história não é fácil, né? Para resumir assim em poucas palavras. Então, isso não mostra por que há tantas diferenças em crenças de cada um, porque esse vem de muito tempo. Lembrando que somos espíritos que vivemos naquele tempo, né? Nós podemos ter vivido naquele tempo como Zelote, como fariseu, como saduceu, ou mesmo como um egípcio, como um filisteu, e assim por diante, né? Muito bem, vamos lá para algumas questões que ainda dá tempo, né? Eu não Ninguém tenho vai nada falar para nada. falar, nada, não. Está todo mundo mudo. Está todo mundo mudo, né? Estudar a doutrina é aprender história. Não, temos que aprender a história para entender os ensinos, porque nós, às vezes, pegamos termos bíblicos daquela época e queremos associar da cultura, da forma de ser, de pensar. Por esse motivo, às vezes, fica difícil entender os ensinos de Jesus, né? Nós precisamos entendermos a cultura daquela época e da maneira como eles viviam, né? É uma cultura, assim, de séculos passados, mas que a gente ainda vê ela viva. Porque a gente vê a situação do Irã, né? Que é Medo-Persa, a origem dele, e tem os xiita e tem os curdos também. Aí a gente vê que esses aí vivem em conflito. Quer dizer, é uma coisa milenar, né? Que ainda perdura, e até para a gente entender um pouco assim da cultura, que eu, particularmente, não sou uma historiadora, nem conheço profundamente, mas a gente vê assim, a questão dos costumes da cultura, porque lá é assim, roubou, se corta a mão, quando é a primeira vez. Roubou pela segunda, se Morreu. corta a mão. E isso nos tempos atuais. Mulheres adultas são apedrejadas, porque lá é uma teocracia, né? É um governo religioso, quer dizer, que era para ser mais brando, praticar mais as leis de Deus, porque eles acreditam também no Deus único, mas é de uma forma assim bem contrastante com a nossa cultura ocidental. Aí a gente vê a questão dos judeus, né? Que até hoje eles vivem guerras para preservar sua terra, né? Porque todo mundo é contra Israel. Israel é a única democracia daquela região. Aí todo mundo quer destruir Israel, né? E o Irã, principalmente, que é o cabeça, que está fornecendo as armas. Aí tem os grupos terroristas, tem os países também que são
contrários a Israel. Quer dizer, Israel, a vida dele é viver se defendendo. Aí, por conta disso, tem uma tecnologia bem avançada. A gente vê em questões de armamento, né? Porque lá todo mundo é alistado, homem, mulher, não tem isso não. Até os ortodoxos agora, eles estão alistando. Aí isso é coisas que vêm de quantas gerações passadas, né? Mas aí eu estava comentando sobre essas questões, assim, do endurecimento, da melhoria. Aí o que é que vai ocorrer, por exemplo, com esses terroristas quando desencarnam? Porque na concepção dele, vão encontrar 70 virgens, um rio de mel. Vai. Aí a gente, Vai. muitos deles não vão mais nem reencarnar no planeta Terra, né? Já vão direto para planetas primitivos. Aquele que tem muita maldade, ele não reencarna mais. E vai haver também reencarnações de espíritos missionários nessas regiões, para ir abrandando esses costumes, né? Para ir estimulando a fraternidade. Aí a gente quer ver, eu pensando, meu Deus, tanto conflito ainda, né? Na época atual, tanta guerra. Mas o quê? O povo ainda é belicoso, né? Existe ainda muito orgulho, existe muito egoísmo. Aí esses sentimentos que a gente tem, que são os grandes males de todos nós, né? É uma coisa também que sempre existiu, mas que é a coisa positiva. Que eu estava com medo, eu digo, meu Deus, vai acabar, como se diz, porque tem esse negócio de direita, de esquerda, e fica nessa disputa dúbia e tal, sendo tudo uma coisa só, né? Mas vai acabar o casamento, a família, vai acabar a questão assim, vai haver uma abolição para o aborto total, mas não, vai haver uma melhora nesse sentido. Existem pessoas que são a favor, né? Mas existem também aquelas pessoas que são críticas em relação a isso, e é a grande maioria. Porque o bem, ele é mais calado, e o mal, ele é mais afoito. Aí a gente pensa que o mal está prevalecendo, mas não. Quem está prevalecendo é o bem. É tanto que a gente está passando a um planeta de regeneração, né? Quer dizer, as coisas, a tendência é melhorar. E Deus, até do mal, ele tira o bem. Então, tudo isso, a gente tem que ter aquele pensamento positivo, que essas coisas assim que a gente vê e que às vezes choca a gente, né? A gente analisa, são temporárias. São temporárias e transitórias. Pronto, muito bem. Já Verônica, falei demais. Eu estava muda. Nada. ela aqui parecendo mal um espíritozinho aqui. E o pior é que é das trevas, ó, porque é escuro. Olha, Daniela, queria falar alguma coisa, Daniela? Não? Carla também não, e também já passou do tempo, né? Hoje eu falei demais, né? Só 3 Bom, minutos, só 3 minutos, mas É porque o tópico ele é grande. Mas esses 3 minutos não tem problema, porque nós só aprendemos a conhecer o Evangelho. Olha, que esse livrinho que eu tenho, eu já passei o olho umas 3 vezes, mas eu ainda não aprendi nada deles, porque eu não sabia de nada da introdução, que eu sempre passei por cima dele, da introdução. Eu li as outras coisas, assim, aleatoriamente, mas a introdução em si, eu nunca li. Estou lendo agora. pronto, muito bem. Nessa questão de que apresentar a introdução, é justamente onde nós vamos dar suporte para nós entendermos como começar os capítulos, né? Para Nós entender vamos o usar, restante. daí nós vamos fazer a Capítulos. coisa mais breve, porque nós vamos usar comentário bíblico, vamos usar o livro de Joana de Ângeles, porque aí também tem uma questão que Joana de Ângeles analisa a parte psicológica do tempo, que é super importante. Muito bem, então, como a hora está avançada, fica gravado para nós colocar no YouTube, né? Então, vamos fazer a conclusão, com Verônica agora recuperada e fazendo a prece final. Vamos lá. Vamos.
Senhor Jesus, minha Virgem Santíssima, o Senhor Jesus que está sempre presente nas nossas vidas, nos dando a alegria que precisamos no nosso coração, mesmo diante de tantas dificuldades, mas a luz que Ele nos emana é para que a gente nos sustente, nos fortaleça, aprenda a ver os nossos irmãos como irmãos. E isso vai fortalecendo a cada dia nosso planeta, nossa vida. E assim continuamos em oração para todos aqueles que estão necessitados do amor de Cristo. E assim, no futuro, ser um anjo, servidor do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Que E assim seja. agradeço a todos vocês, e agradeço por estarmos nesse estudo de esclarecimento. Que Deus nos abençoe. Assim seja. Que assim seja. Boa semana.